Seja muito bem-vindo ao Infinito Podcast, onde abordamos temas relacionados a corpo, mente e alma, para que você consiga atingir o seu maior potencial. E a entrevistada de hoje é a doutora Gabriela Pimentel, que é nutricionista graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduada em nutrição nas doenças crônicas não transmissíveis pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Albert Einstein, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e Fitoterapia Funcional pela AVP, é coach de saúde e bem-estar, certificada pelo American College of Sport Medicine, é instrutora de Mindful Eating, aromaterapeuta e terapeuta floral, coordenador da pós-graduação de Nutrição e Saúde Mental e Comportamento Alimentar pela Faculdade VP, docente, coautora de livros e realiza atendimento clínico no consultório com uma visão mais integrativa. Muito obrigada, Gabi, por ter aceitado o convite. É um privilégio ter você aqui comigo. Seja muito bem-vinda ao Infinito Podcast. Oi, Gabriela. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né? E acho que é muito importante estar aqui e ter esse espaço para falar sobre essa relação entre nutrição e saúde mental. Qual que é a relação entre a nutrição e a saúde mental? Então, acho que primeiro, para contextualizar um pouco, nos últimos anos tem crescido muito o número de pesquisas sobre essa temática. E isso por quê? Pelo panorama que a gente tem observado na população brasileira e do mundo. Então, só para trazer, né, um pouco desse contexto, se a gente pega dados hoje da Organização Mundial da Saúde, na região das Américas, o Brasil, ele está em primeiro lugar em transtornos de ansiedade. Está em sexto lugar em transtornos depressivos, né? E se a gente pegar outras instituições que pesquisam, por exemplo, o estresse, como a ISMA Brasil, o Brasil está em segundo lugar de todo o mundo, né, do país em estresse, em nível de estresse relacionado ao trabalho. Então, a gente percebe que são milhões de pessoas convivendo, né, com algum transtorno mental, milhões de brasileiros, né, vivendo com alguma condição, e isso a gente sabe que afeta muito, né, a qualidade de vida das pessoas, isso predispõe as pessoas a terem outras doenças crônicas, e além disso, que eu acho que é o fator mais importante, eu acho que impede essas pessoas de alcançarem seu potencial pleno de vida, né, a florescerem. Então, eu acho que isso é um primeiro ponto importante. Então, essa relação, né, de nutrição e saúde mental tem muito crescido a investigação nas pesquisas, e a gente sabe hoje que a alimentação, a nutrição, ela não só é um fator de proteção contra e em relação à saúde física, mas também em relação à saúde mental. Então, sim, né, os últimos estudos mostram que a alimentação, incluindo os alimentos, nutrientes e compostos bioativos da alimentação, tem um papel na redução de sintomas, por exemplo, sintomas depressivos, ansiosos, tem um papel na prevenção e também no tratamento das condições relacionadas à saúde mental. Então, a gente percebe que essa relação nutrição e saúde mental, ela já né, nos estudos, ela já realmente ela é comprovada. Mas eu não posso deixar de dizer que essa relação, ela é também bidirecional. Então, a alimentação, sim, ela tem um papel na prevenção, na promoção, no tratamento, né, da saúde mental, mas também a nossa saúde mental, os nossos estados de humor, eles também vão contribuir para as nossas escolhas alimentares, para o nosso comportamento alimentar. Então, é sempre importante a gente olhar para essa interface, para essa relação que é bidirecional. E de que forma a alimentação vai influenciar num estado de depressão, ela na progressão da doença, de uma maneira mais... Quando a pessoa já tem uma depressão ali, né, instalada, quais são as intervenções, ou como que essa alimentação vai modular esse estado? Interessante. Então, para cada transtorno mental, a gente tem uma base, né, de causas que são estudadas. Então, no caso da depressão, a gente tem muitos aspectos envolvidos. Então, eu sempre falo que a gente tem que olhar para o amplo primeiro, que são aspectos biológicos, por exemplo, os genéticos, fisiológicos, e também os fatores
psicológicos, sociais e ambientais, né? Dentro disso, do ponto de vista da fisiologia, a gente sabe que hoje que a alimentação, ela pode ir de encontro a muitas causas envolvidas no desenvolvimento e na progressão da depressão. Então, vou dar aqui alguns exemplos desses aspectos, né? A inflamação é um desses fatores, né? O outro fator é a saúde intestinal, né, que é um fator bem importante, o gerenciamento do estresse e a produção de mensageiros cerebrais, que a gente chama de neurotransmissores, né? Então, a gente sabe que a alimentação, os seus nutrientes e compostos bioativos, aqui que eu falo, que são esses compostos que dão as cores para os alimentos, né? Então, quando a gente fala de cúrcuma, que é amarela, quando a gente fala das uvas roxas, que tem essa característica, né, do arroxeado. Então, esses compostos e esses nutrientes, eles auxiliam na modulação desses fatores que estão na base do desenvolvimento e da progressão da depressão. Então, muitos estudos hoje, eles falam que alguns padrões alimentares, eles têm um papel na redução do risco da depressão, então, na prevenção. Então, um exemplo, né? Tem estudos que mostram que a adesão a um padrão alimentar mediterrâneo, ele leva a uma redução de cerca de 30% no risco de desenvolver depressão. Então, a gente já sabe que papel na prevenção e redução de risco, ele, né, está comprovado. E quando a gente fala de tratamento, né, da depressão, mas e os pacientes que já têm um diagnóstico, né, que já estão em algum tratamento, em psicoterapia ou em tratamento medicamentoso? Será que a alimentação ela pode ter um papel? Então, eu trago, né, outros dados de outras pesquisas que a gente tem. Inclusive, tem um estudo muito interessante que ele fez o seguinte: ele recrutou pacientes adultos, já com diagnóstico de depressão. Esses pacientes estavam fazendo psicoterapia ou já com medicamento, e dividiram esses pacientes em dois grupos, né? Um grupo que ia receber só um suporte social. Então, ele ia para conversar ou fazer alguma conexão social ou algum jogo, e o outro grupo que ia receber um suporte alimentar. Nesse suporte alimentar, essas pessoas iam ter encontros com nutricionistas, orientações alimentares, de habilidades culinárias também, né? Uma orientação baseada no estilo mediterrâneo. E ao final do estudo, o que eles viram? Que no grupo do suporte alimentar, a gente teve uma taxa de remissão. O que é a remissão? São aqueles pacientes que saíram dos critérios de diagnóstico, né? Que alcançaram um equilíbrio. Então, próximo ali da cura, né? Cerca de 32%. Enquanto que os pacientes só do grupo de suporte social, a taxa de remissão foi de apenas 8%. Então, a gente observa o quanto a alimentação e todos os seus componentes e grupos alimentares, eles podem sim ter um papel no tratamento. E eu explico, né, por que isso acontece, né? Por que a alimentação tem esse grande potencial? Então, quando a gente olha para um tratamento, e que muitas vezes é muito o olhar da medicina moderna, do modelo biomédico, que é um medicamento para uma doença, a gente tem um único alvo. Então, quando a gente fala de pacientes com depressão, esse paciente, por exemplo, ele vai tomar um medicamento que é um inibidor de recaptação de serotonina. Eu estou atuando em um alvo só. Quando a gente fala da alimentação, dos grupos alimentares e do estilo de vida, a gente vai atuar em muitos alvos. Então, como eu falei, né, a alimentação, além de auxiliar, por exemplo, na produção de serotonina, também vai auxiliar na modulação da inflamação, na saúde intestinal, no gerenciamento do estresse, na produção de outros mensageiros cerebrais, como a dopamina, que também estão envolvidos na depressão. Então, existem muitos fatores envolvidos na modulação com a alimentação. Doutora, quando você fala um padrão de alimentação mediterrâneo, exatamente como que esse padrão ele é composto? Só para o nosso ouvinte conseguir entender um pouquinho melhor. Ótimo. Então, só para as pessoas entenderem melhor, um padrão alimentar, né, ele se compõe de um grupo de alimentos que são regularmente consumidos por uma população. É assim que os estudos são feitos. E aí, o padrão alimentar mediterrâneo, que grupos alimentares, né, são compostos aí? Grãos e cereais integrais, né? Então, a gente tem arroz integral, aveia, o grupo das leguminosas,
Então, o grupo dos feijões, da lentilha, do grão de bico. O grupo das oleaginosas inclui as castanhas, nozes, as sementes, né? E a gente tem ainda o diferencial, que destaca muito o papel das ervas e especiarias, né? Então, a gente sabe que o alecrim, o orégano, o tomilho são muito utilizados, e dentre outras ervas, na alimentação e chás também, né? As infusões à base de plantas medicinais. A gente tem os peixes, então, dentre nesse padrão alimentar, né? Dentre as proteínas, a gente tem muito mais as proteínas de origem vegetal e, esporadicamente, a inclusão dos peixes, tá? E dentro, aí, junto com os peixes, a gente tem as gorduras boas. Então, se fala muito, por exemplo, no padrão mediterrâneo, do consumo do azeite, né? Então, eu acho que esses são os principais grupos, e, claro, a base de tudo são as frutas, verduras e legumes, né? Então, a base aí dos preparos, dos pratos, sempre vão ser frutas, verduras e legumes, com os toques desses outros grupos alimentares. Hoje a gente fala muito da relação do intestino com casos de depressão, ansiedade. Como é que funciona essa relação? Como é que é essa comunicação entre os dois? E por que o intestino saudável é tão importante? Bom, o intestino, né, ganhou, acho que, uma importância muito grande, crescente nos últimos anos. Acho que lá atrás a gente sabia que o intestino ele tinha aquela função, né, da gente digerir os alimentos, absorver e excretar. Era essa a função que a gente dava para o nosso trato gastrointestinal, para o intestino. Hoje a gente sabe que vai muito mais além, né? O intestino, além dessas funções digestivas, absortivas, excretórias, ele tem a função imunológica, e uma das funções que ligam o intestino com o nosso cérebro é a função neuroendócrina. Então, o que eu explico é que o intestino, ele tem muitas similaridades com o nosso cérebro, né? E a gente tem uma relação também de ligação bidirecional. Então, como que acontece? Tudo que acontece no nosso intestino, a gente manda sinais e mensagens para o nosso cérebro, e tudo que acontece no nosso cérebro, nos nossos estados de humor, a gente também envia mensagens para o nosso intestino. Então, existe essa conversa entre intestino e cérebro, né? E um dos aspectos interessantes é que existe uma rede. Então, como que funciona o nosso sistema nervoso, né, o nosso cérebro? Existe uma rede de células que se comunicam, que são os neurônios, né? E o intestino, ele tem uma rede de neurônios de comunicação que é muito similar ao cérebro. Então, essa é uma primeira característica, que são similares. E essa rede de neurônios do cérebro conversa com a rede de neurônios do intestino, né? E um outro aspecto importante é que a maioria dos neurotransmissores, mensageiros cerebrais, serotonina, GABA, que a gente produz no cérebro, também são encontrados no intestino. Mas no intestino existe uma produção local desses mensageiros pelos micro-organismos, pelas bactérias que moram lá nesse intestino. Então, o que a gente percebe hoje é que, se eu tenho um intestino saudável, né, com uma boa população, uma população benéfica de micro-organismos, bactérias, eu promovo um ambiente saudável intestinal, então menos inflamado, com uma boa barreira intestinal, com uma boa produção de mensageiros como os neurotransmissores, com uma boa produção de outras substâncias que são importantes, por exemplo, né, quando essas bactérias, esses lactobacilos, bifidobactérias, fermentam, né, fibras, por exemplo, eu produzo algumas substâncias importantes, e tudo isso, né, todo esse ambiente saudável vai gerar mensagens para o meu cérebro, e isso pode influenciar o meu humor, isso pode influenciar o meu comportamento, inclusive o meu comportamento alimentar, né? Então, existe essa forte comunicação, interconexão, e tudo que acontece no intestino não fica no intestino. Então, se eu tenho um intestino inflamado, o que acontece? Eu dou sinais para a inflamação do cérebro, a neuroinflamação. Se eu tenho um intestino que ele começa a ficar permeável, se eu começo a ter um estado de permeabilidade intestinal alterada, em que a gente sabe que hoje a barreira intestinal ela é muito importante, né?
É como se as células intestinais fossem tijolinhos todos muito unidos. E essa permeabilidade alterada, ela prejudica várias funções. E isso a gente dá um nome que é leaky gut, que é um estado de permeabilidade alterada. E aí eu tô falando tudo isso para explicar o quê? Que se a gente tem leaky gut, a gente tem estudos que mostram hoje que isso também contribui para o leaky brain, ou seja, a alteração da permeabilidade no cérebro. Então, é essa inter-relação e interconexão que existe, né, entre intestino-cérebro e cérebro-intestino. E como que você percebe que o intestino não está saudável? Vamos supor uma pessoa normal, né, que não fez exames ainda, ela vão ter alguns sintomas. E quais são esses sintomas que dão um alerta? Opa, tem alguma coisa que não está tão legal. Então, o primeiro ponto que a gente precisa observar é o padrão de eliminação dessas fezes, né? Então, a gente tem uma escalinha que chama escala de Bristol, e que as pessoas podem buscar e entender ali. E aí, para depois que vocês buscarem e olharem, existe um padrão que é o tipo 4, que seria um ideal, que é o formato de uma banana lisa marrom, que são aquelas fezes que saem com facilidade, sem esforço, que não sujam muito o papel. Então, um primeiro sinal é essa alteração desse padrão de evacuação. Então, deveria ser um padrão diário, né? E nesse formato, nessa escala. Se eu já tenho alguma alteração, então, se eu tenho um intestino que é preso, né? Ou se eu tenho um intestino que é muito solto, se eu preciso fazer esforço, ou quando eu vou ao banheiro, suja muito o papel, esses são alguns sinais. Outros sinais envolvem excesso de gases intestinais, estufamento abdominal, dores abdominais. Então, esses são alguns sinais, né, que são importantes de serem observados. Hoje em dia ficou muito na moda o uso de probióticos. Qual que é a sua opinião sobre isso? É um assunto, olha, bem profundo, né? O que acontece é que a gente tem estudos que apoiam o uso de probióticos, né? Que são esses tipos, essas espécies de lactobacilos e bifidobactérias que a gente pode encapsular, que a gente pode manipular. E sim, né? Eu acho que tem fases, momentos, condições clínicas que requerem o uso de probiótico. Mas o que a gente precisa saber é que esse uso, ele precisa ser por um tempo. Porque muitos estudos, eles mostram que o melhor recurso que a gente pode proporcionar para o nosso intestino é fornecer os alimentos certos para essas bactérias intestinais. Porque assim, são as nossas bactérias nativas que elas vão sobreviver, se multiplicar e serem saudáveis, né? Então, acho que hoje eu trabalho muito mais, né, com esse estímulo. Então, vamos trabalhar com alimentos, com fibras alimentares, com comida de verdade, né, com todos os elementos, com alimentos fermentados, com todos os elementos que podem propiciar, né, o crescimento e a sobrevivência das nossas bactérias nativas e benéficas. Isso é super possível e isso é muito mais apoiado do que somente, né, o uso contínuo dos suplementos, tá? Então, um ponto bem importante, eu acho, é que também a gente tem pesquisas que mostram que o padrão alimentar mediterrâneo tem um efeito benéfico na população de bactérias intestinais, na microbiota intestinal, não inclui só bactérias, né, mas só para ficar mais fácil o entendimento. E dois fatores são muito importantes, né? As fibras alimentares e as fibras pré-bióticas. Então, um exemplo, a banana verde, o alho poró, a batata doce. Existem alimentos que têm esses pré-bióticos, que são os alimentos para essas boas bactérias intestinais. E hoje a gente sabe que os compostos bioativos, né, que eu expliquei que são as cores aí que tem os alimentos, eles também funcionam nesse processo de seleção dessas bactérias. Então, se a gente inclui mais cores na nossa alimentação, mais ervas, especiarias, chás, eu também vou estar proporcionando esse equilíbrio. E os alimentos fermentados, né? Eu acho que também muitos estudos têm destacado isso. Então, a gente tem o miso, que a gente pode utilizar, né, para refogar alguns legumes. A gente tem o kombucha, que também é um preparado à base aí de alguns chás.
Acho que tem vários recursos, né, na alimentação, muitas vezes, acho que a base é a alimentação, e a cereja do bolo vai ser um suplemento, um probiótico, né, o que seja. Eu falo para os meus pacientes que primeiro a gente precisa limpar, né, o campo, arrumar a casa, porque também não adianta nada você entrar com probiótico se você não consome não tem uma alimentação saudável com fibra, você não vai dar alimento para esse bichinho, né, para essa bactéria, e ela não fica muito tempo, né? Então, o probiótico você tem que estar sempre, você parou de consumir, ela para de colonizar. Então, você tem que ter umas bactérias mais saudáveis ali, né? Senão não faz muito sentido você colocar ele, né? Quando a gente fala, ainda vou continuar falando intestino, porque eu acho que o intestino é algo muito interessante e tem né, uma relação muito grande com esse nosso estado de depressão, de ansiedade, enfim. É, quais são os alimentos assim mais prejudiciais para o intestino, que a gente realmente tem que, eu não vou falar excluir 100%, porque eu também acho que tem que ser muito assim, ai, tem que tirar isso, não pode consumir isso, mas reduzir a sua ingestão, vamos dizer assim. Eu acho que é importante isso, né, a gente ir pelo caminho do equilíbrio. Por isso a questão da adesão, né, o maior percentual da nossa semana desses elementos, como a gente já falou aí, conversou dos padrões alimentares. Então, os alimentos, né, que podem ter um maior prejuízo para esse intestino, vão para o perfil de alimentos mais inflamatórios, né? Então, são os grupos de alimentos como açúcares, aqueles que têm os refinados, né? Aqueles que têm muita gordura saturada, que acabam inflamando um pouco mais. Então, a gente tem aí fritura, a gente tem os fast foods, a gente tem a carne vermelha, né? Então, o excesso de proteínas animais também pode levar a esse desequilíbrio. E, de forma geral, alimentos ultraprocessados, né? Então, aqueles alimentos que, na verdade, já não são mais alimentos, né? Mas que já passaram por muitos processos industriais e que tem muitos aditivos químicos ou que já tem muitos adoçantes artificiais, né? Então, já tem também muitas pesquisas e informações que a gente sabe que, principalmente esses aditivos, eles têm um efeito prejudicial. E se a gente combina isso, né, com algum produto que tem açúcar, né, ou que tem muita gordura saturada, e aí a gente vai ter aí mais elementos prejudiciais para esse intestino, né? Eu quero só voltar um pouquinho no assunto que a gente falou sobre a questão, né, dos alimentos que fermentam mais, né, que tem bastante fibra, que isso faz bem para o intestino, automaticamente vai fazer bem para o nosso cérebro. Eu já peguei na minha prática clínica pacientes que se alimentam bem, que têm um consumo bom de fibra, só que para ele fermenta muito. E aí acaba tendo realmente eu vou tentar usar um termo que não seja tão técnico, né? Acaba tendo uma entrada de patógenos maiores, né, dentro daquele intestino, porque tem, né, uma passagem maior ali, e isso acaba gerando uma inflamação nesse paciente. Você vê que às vezes é interessante realmente excluir mesmo os alimentos que são saudáveis? Você vê isso na prática clínica, só que para aquele paciente especificamente não é tão interessante? Isso depende muito da individualidade, né? Eu acho que esse é um fator fundamental, avaliar a individualidade de cada pessoa. Isso eu observo principalmente nos pacientes que têm a suspeita, né, ou já mesmo um diagnóstico da síndrome do intestino irritável, que tem essas alterações de padrão intestinal e tem um padrão mais fermentativo, né? Então, mesmo alguns alimentos comuns do dia a dia, para esse paciente, muitas vezes, pode gerar mais gases, mais desconforto intestinal. Então, a gente tem, né, alguns padrões hoje de alimentação, como o padrão Low Food Map, que é de baixa fermentação. Então, para algumas pessoas, sim, a gente tem que fazer essa seleção por um tempo, isso também é um ponto importante, né? Porque a gente tem que descobrir qual é o alimento para aquele paciente que está causando esse desconforto. Então, a gente tem aí que os protocolos, por exemplo, para a gente fazer esses testes, eles vão ali durante 4 semanas. E que depois é necessário fazer uma reintrodução observada. Por quê? Porque a gente também tem estudos que mostram que se eu seguir uma dieta muito restrita por muito tempo, eu também tenho uma redução dessa diversidade das minhas bactérias intestinais.
Eu acho que é extremamente importante isso, acompanhar a individualidade de cada paciente, mas se for para ser feito alguma exclusão, alguma restrição, ela é por um tempo, porque muitas vezes é até ao recuperar algum fator, né, como um fator de melhor digestão, né, ou uma barreira intestinal que está em desequilíbrio, até esse paciente tolerar melhor esses alimentos, né? Então, acho que é importante isso. Tudo isso que a gente acabou de falar, a gente falou bem focado mais na questão da depressão. Quando você leva isso para a questão da ansiedade ou de uma alteração de humor, vai ser aplicar as mesmas regras ou tem algumas diferenciações? Em relação à alimentação, né? Bom, então, tem algumas similaridades, né? Os transtornos de humor, de forma geral, depressão, ansiedade, a bipolaridade, eles têm algumas similaridades, algumas causas de base, que eu até já citei. Então, a inflamação, o estresse, esse eixo intestino-cérebro são similaridades, mas acho que na ansiedade tem um fator que é aí diferente, que é um mensageiro cerebral que é o GABA, né? Então, eu vou explicar um pouquinho para ficar de melhor entendimento. Então, a ansiedade, ela é uma resposta, né, para nos proteger, né? Então, a gente percebe que um certo nível de ansiedade, ele é benéfico, porque ela é uma resposta protetora, né, do nosso organismo. Mas, em excesso, o que acontece é que a gente fica sempre em estado de alerta, no estado de medo excessivo, de preocupação excessiva, e isso vai acabar gerando uma série de alterações que geralmente vão para esse estado de alerta, né? E aí, por que eu falei desse mensageiro cerebral que é o GABA? O GABA é o mensageiro cerebral mais inibitório que a gente tem no nosso sistema nervoso central. Então, ele traz mais equilíbrio para essas reações de luta ou fuga, né, que causadas muitas vezes pela ansiedade. E aí tem alguns aspectos específicos, né, como, por exemplo, para a gente ter uma boa produção de GABA, a gente precisa ter magnésio e B6, por exemplo. Então, talvez a gente vá selecionar melhor as fontes alimentares desses nutrientes. Então, folhosos verdes escuros, o grupo dos feijões novamente, as oleaginosas e sementes, né? E ABC que a gente encontra na banana, no abacate, também sementes. Então, talvez a gente selecione um pouco mais alguns grupos de alimentos, né? E dentro das pesquisas de ansiedade, tem um padrão alimentar que tem sido estudado, que é a Mind Diet. Se a gente traduzir, né, seria o que? A dieta da mente. Enfim, esse padrão alimentar, que eles têm estudado, na verdade, é uma combinação do padrão alimentar mediterrâneo com o padrão DASH, que são alguns dos padrões alimentares mais saudáveis, né, que a gente tem observado para a parte de saúde mental. E dentro desses estudos, eles colocam que existem alguns alimentos, né, que favorecem mais a saúde cerebral e vão favorecer a redução de sintomas ansiosos, mas não vai sair muito do que a gente está conversando. Então, o grupo dos folhosos, de outros vegetais, de frutas vermelhas, do azeite, dos feijões, das castanhas, inclui, e aqueles grupos de alimentos que são prejudiciais para a saúde do cérebro, que podem aumentar sintomas ansiosos. Então, os açúcares, né, a carne vermelha, geralmente o excesso de proteínas animais. Então, existem vários desses elementos, né, que eles avaliam nesse padrão alimentar. Tá? Existe alguma relação entre uma pessoa que está sobrepeso, acima do peso, com uma ansiedade, uma depressão e, enfim, todo esse assunto que a gente está abordando? Existe essa relação? Então, existe uma relação aqui. As pessoas que têm, né, mais parâmetros relacionados a sofrimento psicológico, mais sintomas ansiosos, depressivos ou mais estresse, essas pessoas elas estão mais propensas à alimentação emocional. E aí existe uma relação entre índices mais altos de alimentação emocional e
o ganho de peso, né, e até a dificuldade de emagrecimento. Então, essa é a interface, né, de que os nossos estados de humor e a condição de saúde mental, dependendo dessa vulnerabilidade dessa pessoa, predispõe, né, a algumas alterações do comportamento alimentar, como a alimentação emocional, predispondo ao ganho de peso. E depois disso, né, se essa pessoa ela já tem um histórico, por exemplo, com a obesidade, o próprio estigma decorrente do excesso de peso, em que as pessoas sentem muita culpa, baixa estima, vergonha, pode ser mais um gatilho para perpetuar esse ciclo, né? Então, é extremamente importante que isso seja considerado, né, no dia a dia das pessoas ou num atendimento mesmo nutricional. Agora eu quero falar um pouquinho de sono, porque eu acho que esse é um assunto que a gente não pode deixar de puxar, principalmente quando a gente fala a questão mental, né? Qual que é a importância do sono? O sono é um dos pilares, né, do autocuidado, do estilo de vida, que são fundamentais para o repouso e para a restauração do nosso organismo como um todo, né? Mas acho que um dos maiores beneficiados pelo sono é o nosso cérebro, né, o nosso sistema nervoso central, que ao longo do dia está tão ativo, né, e que no momento ali do sono, eu vou ter todo reparo, repouso, restauração desse cérebro. E eu tenho ali, por exemplo, né, a restauração dos nossos níveis dos mensageiros cerebrais, eu tenho a consolidação da memória. Então, o sono, ele é fundamental, pensando em saúde mental, e pensando que durante esse período do sono, a gente vai ter a produção de alguns hormônios importantes, né? Então, por exemplo, a gente tem a produção da melatonina. E a melatonina é um hormônio, chamado hormônio do sono, a gente sabe que vai muito além do que o hormônio do sono, né? Mas que ela é fundamental para a capacidade antioxidante, para justamente ter esse efeito antioxidante no cérebro, no sistema nervoso central. A gente tem um outro hormônio muito importante para a regulação do nosso apetite, né? Da nossa fome e saciedade, do nosso metabolismo, que é a leptina. Então, durante o sono que a gente tem essa produção de leptina. Então, também para a gente ter um peso saudável, também para a gente ter uma regulação da fome e saciedade ao longo do dia, o sono, ele é fundamental para isso. Então, a gente observa que as pessoas que acabam quebrando esse ritmo, né, biológico, dormem muito tarde, acordam muito tarde, e que geralmente acontece? São pessoas que às vezes no dia seguinte estão mais cansadas, né, começam a ter prejuízo da memória, e outra questão, alteram o comportamento alimentar. São pessoas que acabam tendo mais fome, né, e muitas vezes esses desejos por alimentos específicos, né. Eu sei que o assunto não é jejum, a gente não vai falando, não é esse assunto, mas eu pego muito paciente, né, às vezes até quando não é paciente, quando é amigo, eu falo assim: "Olha, tirei o meu chapeuzinho de nutricionista, eu não comento mais nada". Eu tiro, a pessoa pode fazer o que quiser. Mas muitos meus pacientes, muitas pessoas que chegam com jejum falam que o jejum ajuda muito nessa questão de clareza mental, né, nessa questão mental. Isso tem fundamento no seu estudo, no seu conhecimento? Então, a gente não pode negar que existem muitos estudos hoje que falam de jejum, né, para vários aspectos, mas acho que um aspecto fundamental, quando a gente pensa em saúde da mente, do cérebro, é que muitas vezes o jejum, ele vai proporcionar uma melhor saúde mitocondrial. Então, quem são as mitocôndrias, né? São as nossas usinas de energia do corpo. Então, por isso que muitas vezes as pessoas relatam isso, né? Essa questão da clareza mental, ou melhor memória, ou mais energia, né? Então, esse é um dos aspectos, né, que eu vejo principalmente nos estudos aí relacionados a jejum. Mas eu também falo que depende muito para quem e em que momento também de vida. Porque a gente tem que avaliar por que essa estratégia ela está sendo utilizada, né? Porque muitas vezes as pessoas buscam algumas estratégias alimentares e muitas vezes mais restritivas como único meio, por exemplo, para perder peso.
e nem sempre essa é a melhor estratégia. Então, eu estou trazendo isso porque a gente está falando muito de saúde mental, que tem tudo a ver com o nosso comportamento alimentar, né? Então, sim, existem muitos estudos que falam sobre o jejum, longevidade, essa saúde mitocondrial cerebral, que é super importante, mas a gente tem que entender para quem e em que momento, né? E, claro, sempre ser feito junto ao acompanhamento de um profissional para ser feito da melhor forma possível. Eu sei que a parte de suplementação ela tem que ser bem individualizada, né? A gente atua de uma maneira bem, né, analisando aquele paciente, entendendo, vendo o que realmente precisa ser suplementado, né? Mas existem alguns nutrientes que a gente sabe que tem que prestar um pouquinho de atenção. Quais são esses? Então, se a gente falar, né, de saúde mental, vou tentar trazer o contexto geral, né, porque é algo bem específico para cada particularidade de cada transtorno de humor, enfim. Mas, de forma geral, se eu falar de nutrientes, assim, pelo menos eu preciso de complexo B, das vitaminas do complexo B, de magnésio, de vitamina C, para começar a gerenciar ou o estresse, ou essa produção de mensageiros cerebrais. E um outro ponto, o ômega 3, porque a gente tem que lembrar que pelo menos 50%, né, do peso do nosso cérebro é de gordura, é de lipídio, né? E os ácidos graxos ômega 3 fazem parte, então, dessa composição. E aí eu vou retornar no que a gente conversou. A base é a alimentação, né? Sempre as fontes alimentares, os grupos alimentares. Então, o ômega 3, acho que hoje é muito falado sobre a suplementação, né? Mas a gente tem boas fontes alimentares, né? Então, peixes como a sardinha, a pescada, a gente tem também a linhaça, a gente tem plantas alimentícias não convencionais, como a beldroega, que tem um bom índice de ômega 3. Então, acho que a gente tem que ter essa base alimentar. E aí, em alguns momentos, sim, os suplementos, eles são importantes. E existem estudos que apoiam, sim, a suplementação. E aí, de novo, vai ser a questão da individualidade, né? Avaliar quais são os exames desse paciente, como está o consumo alimentar, como estão os índices dos exames de sangue, né? Mas acho que esses seriam os mais gerais. E aí tem alguns suplementos específicos que podem ser para também algumas condições específicas. Então, a gente sabe que, por exemplo, para ansiedade, usar uma taurina ou uma teanina sublingual pode auxiliar muito, né, esses pacientes. A gente sabe que para os pacientes com maior índice de estresse, e que muitas vezes isso levou a uma depressão, a uma ansiedade, o uso de plantas medicinais, que são fitoterápicos, os adaptógenos, que são plantas que nos adaptam, né, a esses momentos de estresse, a adaptação a essas situações de vida, são fundamentais. A gente tem um exemplo que é o ginseng, como uma planta adaptógena. E tem os chás também, né? Então, falando da própria ansiedade, por exemplo, a gente tem alguns chás que auxiliam naquele mensageiro lá inibitório, que traz mais calma, que é o GABA. Então, melissa, camomila, o mulungu, as folhas de maracujá, também conhecido como passiflora. Então, a gente tem muitos recursos e eu acho que eles são muito válidos, né? Então, hoje eu falo que a base, sem dúvida, é a alimentação e o estilo de vida, mas a suplementação, incluindo a fitoterapia, eles são recursos terapêuticos muito eficazes quando a gente quer um papel aí coadjuvante, né, de outros fatores. Doutora, eu pego às vezes casos aqui no consultório de pessoas que às vezes estão com alterações em hormônios, por exemplo, tiroidiana e por aí vai. Qual que é a relação, só para o nosso ouvinte entender, porque às vezes a pessoa não tem uma depressão ou uma ansiedade especificamente, ela precisa às vezes regular isso. Qual que é essa relação com casos de depressão e ansiedade? Então, todos os nossos sistemas são interligados, né? Eu gosto muito da visão da nutrição funcional, que busca justamente olhar essa integração de sistemas, porque a gente olha por todo. Então, o desequilíbrio em um sistema, como por exemplo, você colocou em um sistema hormonal,
ele pode me levar a consequências para a minha saúde mental. Então, um dos aspectos muito importantes, né, é olhar para o caso desse paciente, dessa pessoa, olhar para o quadro e tentar investigar o histórico, a linha do tempo dessa pessoa, o que veio primeiro, né, desde quando isso tem acontecido, e aí a gente começar a fazer essas correlações, né, porque muitas vezes é justamente isso. Eu posso ter uma alteração hormonal feminina, eu posso ter uma alteração de tireoide, eu posso ter outras alterações que elas manifestam ali em sintomas relacionados à saúde mental. E é por conta dessa integração, né, entre hormônios, entre mensageiros cerebrais. Então, é extremamente importante ter essa visão do todo dessa integração, né? Eu falo que antes da gente, né, o que eu às vezes as pessoas conversam comigo, assim: "Ai, Gabi, eu tô sentindo isso", eu falo assim: "Como é que tá os seus exames? Qual foi a última vez que você fez os seus exames? Qual foi a última vez que você foi no médico?". Porque às vezes a pessoa já quer partir diretamente para um psiquiatra, alguma coisa assim. Calma, vamos ver primeiro como é que tá os seus exames, que às vezes é uma coisinha que você precisa modular, né, que você precisa ajustar, vamos ver um endócrino antes, vou dar uma olhadinha antes de partir para um remédio do antidepressivo, alguma coisa assim. Então, acho que é muito importante a pessoa também estar com os exames em dias, vamos dizer assim. Sem dúvida, né? E é isso que você colocou. E muitas vezes esses desequilíbrios eles vão se acumulando, né? Então, algo que às vezes começou com o estresse, que se tornou crônico. A gente sabe que o estresse, por exemplo, ele dá uma bagunçada em todas essas glândulas, em tireoide, dá uma bagunçada no sistema hormonal, né? Falando das mulheres aqui também. Então, a gente tem que começar a investigar essa interface, como você colocou, pedir os exames, né? Porque, às vezes, o último quadro foi o quadro relacionado à saúde mental. Então, a gente tem que ver de onde veio isso, né? Se é causa, se é consequência. E quais são outras ferramentas que você usa no seu dia a dia, na sua prática, que não seja só nutrição? Então, hoje, né, nos meus atendimentos e, assim, nos últimos anos, eu tenho combinado muito a questão da orientação nutricional individualizada com muitas práticas integrativas, né? Então, a gente sabe que hoje o nutricionista, ele pode utilizar as práticas integrativas e complementares em saúde como parte do seu atendimento clínico, né, observando ali o que o Conselho de Nutrição fala sobre isso. E a gente tem essas PICs, né, que são as práticas integrativas, como parte de sistemas tradicionais de tratamento de saúde. Então, parece que para a gente aqui do Ocidente é algo muito novo, né? A gente olha para florais, era uma terapia, a gente fala, uau, que legal. Mas em outros sistemas tradicionais, isso já é utilizado há milênios, né? Então, acho que uma dessas práticas que é muito utilizada há milênios é a meditação. Então, as práticas meditativas, que hoje se fala tanto em mindfulness, né? E aí a gente tem um braço do mindfulness, que tem relação com a atenção plena, que é o mindful eating, que é aplicar isso para a nossa alimentação. Então, acho que práticas meditativas, né, são fundamentais. Os florais, eu acho que os florais auxiliam muito nesse campo do autoconhecimento, né? Então, de entender o nosso pensar e sentir, inclusive, dentro da nossa própria alimentação, né? Os óleos essenciais, a aromaterapia. Então, a inalação de óleos essenciais, ela atua diretamente no nosso sistema límbico, no nosso sistema emocional, né? Então, essas práticas a gente tem como destaque. Tem muitas outras, e que são ofertadas, inclusive, né, por sistemas públicos de saúde, como o SUS, né, aqui no Brasil. Então, a gente tem acupuntura, né, a gente tem uma série, yoga, e uma série de outras práticas. E aí, algo que está muito à nossa mão, né, que também eu destaco muito isso, até em algumas aulas, é o componente da espiritualidade. Então, independente de você ter ou não uma religião, a espiritualidade é a forma como você se conecta, né, com aquilo que você acredita que dá mais significado e propósito para sua vida. Então, tem muitos estudos que mostram o quanto o índice de espiritualidade, ele gera também melhorias
né, na nossa saúde mental, inclusive, né, com melhora desses mensageiros cerebrais, inclusive com melhora de algumas regiões do cérebro que fazem a gente ter um pouquinho mais de consciência, de discernimento e reduz um pouco a nossa impulsividade, né, as nossas ações automáticas. E um outro elemento, acho que é o contato com a natureza, que também está bem acessível. Para muitas pessoas, a expressão da espiritualidade é estar em contato com a natureza, né? Mas eu acho que muitas definições de saúde hoje, eles trazem esse bem-estar físico, mental, social, e ampliam também o olhar para a espiritualidade, para a ecologia, para o contato com a natureza, como componentes fundamentais. Então, eu acho que o profissional de saúde do futuro, né, e do presente, hoje eu acho que ele precisa contemplar esse todo, né, e olhar para o ser humano como um todo, e a gente ter várias abordagens que a gente pode ofertar para essa pessoa. Eu gostei muito que você trouxe essa questão da espiritualidade. Eu fiz um curso o ano passado, mais voltado mesmo para a espiritualidade, né, numa escola universalista. E durante o curso, eles trouxeram uma informação que na USP, na Escola de Medicina da USP, eles já estão com uma área de espiritualidade mesmo, na parte de psiquiatria, porque eles realmente perceberam que não tem como eles tratarem transtornos psiquiátricos, né, psicológicos, enfim, se ele não trouxer a pessoa para um reencontro dela com algo maior, né? Pode se chamar de Deus, enfim, do que você acredita, mas com algo maior. Então, é muito importante mesmo você resgatar isso, nem da forma que você queira, da religião que você queira, não precisa ter nome, mas se conectar com algo, né? Acho que isso é um ponto que dá, né, um significado para a vida para a gente, né? Exatamente. E eu acho que isso tem crescido, como você colocou, né, dentro de grandes instituições, dentro das pesquisas, e é justamente, né, se eu voltar lá no início da nossa conversa, é pelo momento que a humanidade tem vivido, né? Porque acho que a nossa forma de vida, ela sempre nos convida muito para o automático, né? Para o rápido, para o modo fazer, e é sempre tudo muito para fora. E isso que nos leva a essa desconexão com o nosso próprio corpo, que a gente está sentindo, como a gente está comendo, ou qual que é a resposta daquele alimento, né, no meu corpo. E isso tem muito a ver, tem um psicólogo que eu gosto muito, que é o Paul Gilbert, que ele fala dos sistemas de regulação emocional. E ele explica que os seres humanos, eles deveriam ter, né, a gente tem, na verdade, é regulado por 3 sistemas, mas a gente deveria ter um equilíbrio entre eles. Um desses sistemas é o sistema de ameaça, que são as respostas de luta ou fuga. Então, aqui a gente tem muitas reações de estresse crônico e de ansiedade. E que muitas vezes, por excesso, levam essa pessoa a deprimir, inclusive, né? A ficarem sem vontade de fazer nada. O outro sistema que a gente tem é o sistema de recompensa. E aí, então, é aquele sistema que a gente busca prazer, busca recompensa, busca atingir um objetivo. E o terceiro sistema é o sistema de calma, que é o sistema de conexão, de calma, de cuidado. E o que acontece hoje? A gente está muito polarizado nos sistemas de ameaça e de recompensa. Então, hoje se fala muito que o antídoto, né, para os grandes sofrimentos humanos, seja mental, físico, é o nosso sistema de calma. E para a gente nutrir esse sistema de calma, a gente precisa, então, de conexão com a gente mesmo e com outras pessoas próximas, e que justamente seja uma conexão que tenha amorosidade, que tenha gentileza, né? Então, muitas das práticas meditativas incluem a questão da autocompaixão, porque isso volta a olhar para a gente e com gentileza, né? Sem culpa, né? Sem sofrimento, sem autocrítica. E a espiritualidade é um desses fatores que também vão ativar esse nosso sistema de calma e de cuidado. Essas práticas integrativas também, né? Então, existem muitas abordagens e práticas que a gente precisa cada vez mais ampliar para esse sistema de calma. Então, esse é um, né, dos caminhos aí que acho que a gente tem que vislumbrar nos próximos anos.
Que venha, né, que apareça mais práticas, coisas novas que façam a nossa conexão, né. Doutora, eu sei que vou ser um pouco injusta agora, mas, assim, 5 dicas práticas que você daria para o nosso ouvinte para ele ter uma saúde mental, vamos dizer assim. 5 dicas práticas. Então vamos lá, né? É como você falou, às vezes é difícil, né? Mas eu vou começar puxando para a alimentação, sem dúvida. Eu acho que uma das dicas fundamentais é comer bem, né? Ter um padrão alimentar que justamente vá de encontro ao que possibilita uma melhor saúde mental. Então, uma alimentação que tenha uma base anti-inflamatória, que promova a saúde intestinal, que vá ter os nutrientes, né, e compostos necessários para essa modulação, então, que me ajude nesse gerenciamento. Então, acho que a alimentação é um fator fundamental, né? O outro fator fundamental é o sono, né? Então, acho que é dormir bem, é outro aspecto fundamental para esse reparo e repouso, né, do nosso sistema nervoso, para que a gente consiga, então, restaurar, né, todos esses mensageiros. O outro aspecto é o movimento do corpo, né, o movimento do corpo, a atividade física e qualquer que seja, né, aquela atividade que a gente se identifique, eu acho que é um aspecto fundamental também para esse papel na produção também desses mensageiros cerebrais, para a gente se sentir melhor também ao longo do dia. Então, a alimentação, o sono, o movimento do corpo são fundamentais. Um outro aspecto, né, que inclui que a gente conversou aqui, o autoconhecimento, né, e o autoconhecimento, ele pode ser por inúmeras vias, ele pode ser com auxílio de um profissional, pode ser por psicoterapia, pode ser de eu me aproximar com alguma prática de espiritualidade, né, então eu acho que esse autoconhecimento é algo também fundamental, né, nesse processo. Então, a gente tem a alimentação, o sono, o movimento, esse autoconhecimento, envolvem, né, podem envolver várias práticas. E eu acho que a quinta dica, talvez, é estabelecer rotinas. Eu acho que a gente precisa estabelecer ritmos, incluindo esses outros elementos. Aí a gente vai conseguir organizar esses outros elementos, né? Então, acho que estabelecer rotinas, um planejamento, a gente se incluir na nossa agenda, eu acho que esse também é um aspecto muito importante. Então, são esses, né, os 5 pontos que eu trago aqui. Claro que tem mais elementos, mas acho que esses são fundamentais. Eu sei que eu fui injusta. Eu te dei uma tarefa muito difícil, falar só 5 coisas, mas eu acho que você conseguiu abordar muito bem, né, os 5, começar por esses, aí depois, né, pode ir por outros caminhos. Se 5 estiverem bem feito, o restante fica mais fácil. Né? Sem dúvida. Eh, Doutora, você tem algum projeto em andamento que você queira compartilhar, ou você já queira deixar suas redes sociais, como as pessoas podem entrar em contato com você, ou indicação de um livro, não precisa necessariamente ser de nutrição, pode ser um livro que você goste, que você ache essencial. Ótimo. Bom, então o meu perfil, né, no Instagram é o @Gabi Pimentel Nutricionista, né, quem quiser se conectar por lá, às vezes eu fico um pouco mais ausente das mídias, né, mas eu estou muito presente no consultório, também coordenando uma pós de saúde mental e comportamento alimentar, então também se você é nutricionista, conhece algum nutricionista, também já passa a dica, né, para eles, e eu acho que tem um livro que eu gosto muito, aí eu vou falar, né? Eu escrevi esse livro que chama Desperte a Mudança. É um livro que tem uma linguagem para nutricionistas e não nutricionistas, né? Posso dar mais de uma dica? Então, tem o Desperte a Mudança. Pode. Desperte a Mudança é um livro que eu escrevi, que serve para nutris ou não, que fala muito sobre esse processo da gente ser protagonista na nossa mudança, né? Então, a gente tem que sair um pouco desse papel passivo
e ter esse papel ativo no nosso processo de mudança. E isso a gente pode conseguir também, né, com alguns apoios, com algumas abordagens. Então, a mudança, muitas vezes, ela é difícil, ela é complexa, mas ela é possível, né? Então, a gente tem caminhos para isso. Por isso que, assim, esse livro é o meu xodó. E tem livros, tem vários, mas acho que um livro que tem muita congruência com o que a gente conversou é o livro sobre as zonas azuis, né? Que a gente tem até documentário hoje, que é um livro que fala sobre as populações, né, ao redor do mundo, que são mais longevas, que têm, inclusive, melhor saúde mental, que vivem com menos doenças crônicas. Então, acho que é um livro que também fala de muitos desses pilares que a gente conversou. Eu já li esse livro, muito bom. Ele também tem, para quem tiver curiosidade, tem um livro de receitas, né, da Blue Zones, né, que são das zonas azuis. Então, quem gosta de cozinhar e também quiser adquirir o livro de receitas, acho que vale super a pena, que é o padrão mediterrâneo, né? Exatamente. Gabi, não vou nem falar mais doutora, agora já estou íntima. Gabi, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu vou agradecer milhões de vezes. Espero que a gente se encontre pessoalmente. A gente descobriu que temos, né, uma amiga em comum. Quem sabe a gente se encontre no meio do caminho, né? Quero muito, assim, adorei a entrevista. Eu acho que é um tema muito importante, né, da gente falar, da gente abordar. E é lógico, né, a pessoa que está sofrendo com um caso de depressão, ansiedade, se for uma coisa assim muito séria, realmente tem que buscar ajuda, né, de outro profissional, de profissionais multidisciplinares, enfim. Mas a gente tem que falar sobre isso e também falar o quanto a alimentação ela é importante nesse assunto. Então, acho que foi um tema muito importante para a sociedade, para o mundo, vamos dizer assim. Eu quero te agradecer muito, né, esse espaço, essa oportunidade, o convite. Eu acho que é cada vez mais importante trazer temas, né, como esses e ter espaços e iniciativas como o Podcast Infinito. Então, também te parabenizar, né, pela iniciativa, pelo projeto, desejar muito sucesso e eu fico à disposição, né, para a gente conversar próximas vezes. E para você que está com a gente até agora, muito obrigada. Esse episódio vai estar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Compartilhe, comente, mande para aquele seu amigo que realmente precisa escutar esse conteúdo de tanta importância que é saúde mental. E se precisar entrar em contato comigo, pode ser nas minhas redes sociais, no Instagram, que é gabrielasantia.go. Gratidão.